Olá, tudo bem com vocês? Eu estou ótima hoje, feliz pra caramba, porque Papai do Céu foi tão lindo, como ele sempre é, que me abençoou com uma presença muito ilustre. Uma amiga querida, parceira de trabalhos, espiritualmente falando, uma pessoa muito evoluída, com bastante conteúdo, e uma hora vai ser pouco para a gente poder conversar sobre todos os temas que nós gostaríamos. E eu agora apresento para vocês a nossa amiga, mãe querida, Sueli, do Jardim Sagrada Família e também do Templo de Umbanda, onde ela é dirigente e vai falar muito sobre o amor de Deus lá também. Gratidão, mana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, a gente poder falar um pouco sobre tudo, né? Sobre tudo, gratidão. Gratidão a mim por você ter aceitado com tantos desafios, com tantos compromissos que eu sei que você também tem. Mas a gente conseguiu, né? Pai Oxalá, Deus, Jesus Cristo e todos os nossos mentores espirituais abençoou este dia, essa tarde, este podcast para que a gente pudesse estar aqui reunidas para falar muito sobre o amor de Deus. E aqui estamos. Ai, gratidão. te amo, mana. Su, quantas experiências, né, amiga? Muitas, a gente tem vivido, compartilhado, quantas pessoas que aparecem no seu campo sempre. Sim. Diversas questões que precisam ser, né, destrinchadas, ajudadas, e você ali, firme e forte. Conta um pouquinho mais pra gente, quanto tempo que você está na frente desse trabalho? Então, eu sou dirigente do Templo de Umbanda há mais de 20 anos, né? A história do Templo de Umbanda Senhor Ogum Sete Ondas começou lá em São Paulo, e me mudei para cá há 7 anos, para cá, Praia Grande. Né? Para quem não sabe, nós estamos, né, na Baixada Santista. Isso. Nesses 7 anos vem desenvolvendo o trabalho que já iniciou lá aqui. Que lindo. E com as Sagradas Medicinas da Floresta, né, Ayahuasca, Sananga, Rapé, entre outros, a gente está dirigindo há 6 anos. 6 aninhos. Então realmente nós somos 2 fetinhos, né? 2 bebês, porque nos conhecemos através das medicinas. Para quem não sabe, o xamanismo não é uma religião. Xamanismo hoje é considerado uma filosofia de vida. Eu tive a honra, o prazer, né, de ser apresentada para essa filosofia. Eu fiquei encantada, mesmo ainda sendo cristã. Muitos me chamam de cristã xamânica. Isso é possível? É, porque tudo posso naquele que me fortalece. E sim, é lindo, é amoroso, é maravilhoso. E através das medicinas da floresta, com esse trabalho rico que a Sueli vem realizando somente há 6 aninhos, é onde Deus, Papai do Céu, colocou a gente uma no caminho da outra. Sim, sim. Para se apaixonar, para chorar junto, para cantar junto, para dançar junto, para poder estar ali em volta da fogueira, num ambiente tão amoroso, ao qual eu tenho muito prazer de vir aqui falar um pouquinho desse cantinho, que é a nossa casa, né? Sim. Até porque é Jardim Sagrada Família, é porque é um lugar sagrado e muito família. É muito familiar, é muito acolhedor lá, né? E as medicinas, né, veio também depois, né, do seu trabalho, e aí... A partir desses 6 anos, como foi que tudo começou, Su? Conta. Então, a porta da Umbanda, ela já é uma porta onde as pessoas procuram, normalmente, quando buscam alguma resposta, alguma cura, normalmente pessoas que estão precisando de ajuda realmente, sabe? E aí esse trabalho de 20 anos já vem se desenvolvendo. Através também tem a cura das ervas, através de banhos, né? Através de defumação. E aí a gente veio desenvolvendo esse trabalho até que eu recebi o chamado. O meu chamado para a medicina, ele veio primeiro através de Tranca-Rua das Almas, que é um mentor que eu carrego, guardião, protetor, é meu tudo. E ele começou a apresentar a medicina para mim, explicando como funcionava. E esse chamado do universo, ele se completou porque, a partir dali, eu comecei a atender pessoas que já haviam consagrado, conhecer pessoas que falavam sobre a medicina, começar a ver vídeos, informações, ler, entender mais sobre a medicina, até que a medicina, através de Tranca-Rua das Almas mesmo, chegou até minha casa. Eu sou um pouco leiga, né, a respeito. Então, para quem não conhece, essa entidade, ela tem um cunho de cura?
espiritual, como é que funcionaria isso dentro da medicina? Ele Sim. conectou os mundos, no caso, para trazer uma medicina que é física. Porém, o trabalho do seu A mentor linha, né? seria essa? Não. Sim, então, desde antes da medicina chegar até a nossa casa, ele já trouxe com esse propósito de cura, né? Antes da medicina chegar na nossa casa, ele já era um ser, para quem não sabe, Tranca-Rua das Almas, é um Exu, guardião, trabalha na linha da esquerda. E ele já tinha o trabalho de atender pessoas com ansiedade e depressão. E ele atendeu muitas pessoas. Inclusive, ele fez um trabalho fantástico na minha vida, que eu não tenho nem como expressar em palavras. Mas, basicamente, ele curou a mim, curando outras pessoas. Perfeito. Foi fantástico, assim. Mas ele já tinha esse trabalho de cura de ansiedade e depressão. E aí, quando ele trouxe a medicina, isso só intensificou, né? A linha de Exu também pode ser linha de cura. Vamos dizer, linha de cura vai dizer caboclo, preto velho, mas a linha de Exu também tem muitos Exus que têm até mão de, como que eu digo, cirurgia espiritual. Já ouvi falar, Sim. não conheço a respeito aprofundadamente, mas eu lembro de anos atrás até de um médium que fazia esse tipo de curas espirituais, né? Se eu não me engano, era numa cidade do interior onde as pessoas iam muito para procurar esse tipo de cura, né? E mediante, no caso, essa mentoria, posso dizer essa palavra? Sim, uma mentoria, né, espiritual. E aí, curando ansiedade e depressão. O que hoje a gente mais vê nos nossos dias são as pessoas que nunca estão no tempo presente. Né? A vida é um presente. Mas se a gente está no futuro, a gente está ansioso. Se a gente está sofrendo por coisas passadas que a gente não pode mudar, não há como voltar e desfazer o que está feito, estamos depressivos. Então, através dessa linha de cura, depressão e ansiedade, que é o mal do século, onde pessoas hoje são dependentes químicos de remédios controlados, essa medicina, através desse guardião, trouxe uma expansão de consciência para que muitas pessoas pudessem conhecer a cura, se aprofundar e se tratar, se curar com uma medicina natural. Sim. É sobre isso? Sim, é sobre isso. Mas é importante também, a medicina, ela cura, né? Eu costumo falar que divide em 3 partes, né? 33%, para completar os 100, os outros 34% é seu. É o como você recebe a medicina. E o maior número disso é nosso. Então, a maior parte de responsabilidade do sucesso desse trabalho, ele está contigo mesmo. O quanto você está disposto a passar para que você se cure, né? Porque às vezes as pessoas querem. Achou que é só ir lá tomar todinho. Não é. Eu tenho até uma brincadeira que eu sempre faço. Eu bato na mesa e falo, não estou convidando ninguém para tomar danoninho. É uma brincadeira para conscientizar, para aprender, para as pessoas entenderem que nem o beber, porque não é uma medicina. É consagrar. É docinha, né? Não é uma medicina, não é um suquinho, né? É uma medicina que ali até para beber você tem que fazer uma concentração, né? E realmente consagrar a medicina. E receber até o amargo com amor. Sim. E aí entender que você vai consagrar a medicina e você vai se abrir para um processo espiritual, onde que é só seu e que é independente, tá, gente? Deixar claro. Você que é ateu, quer consagrar? Sente o chamado? Pode consagrar. Você que tem a sua espiritualidade mais apurada, você tem, de repente, né, algum mentor, algo que você acredita a sua fé? Pode consagrar. Você que é cristão, como a mim, que sou cristã, sente de consagrar? Pode consagrar, porque, na verdade, a medicina só vai te conectar com a sua verdade, com aquilo que você carrega, com quem você é, né? Não é algo, eu vou lá para ter visão, não, você vai lá para você se conectar com o que você carrega, e é sobre essa mentalidade que a gente gostaria de falar. A Su tem a mentalidade dela, a consciência dela, a conexão dela, e eu tendo a minha e tantos outros irmãos, cada um com a sua, eu encontrei no Jardim
Jardim Sagrada Família um lugar de respeito. E é esse o nosso maior objetivo aqui, em falar sobre isso. Não é verdade, Su? Sim, sim. Tanto que até perguntei para Su, uma pergunta que era mesmo o meu questionamento, né? Sueli, como minha amiga, que eu posso falar hoje, minha amiga, né? Que quantas vezes eu também desabafei, eu também pedi conselhos, e ela também, né, me aconselhou e nos ajudamos, nos terapiamos, né? Então, eu perguntei, Su, afinal de contas, o que é macumba? Você pode me contar, Sueli, o que é macumba? Conte para nós o que é macumba. Hoje, né, a língua portuguesa ela tem isso de passar por metamorfoses, né, e uma palavra tomar outro significado, né? Então, macumba é um instrumento musical parecido com esse, podemos dizer, como um reco-reco feito de madeira e ele se toca assim. Como vocês podem ver, eu não sou macumbeira porque eu não tenho o dom de tocar. E macumbeiro, teoricamente, seria o tocador desse instrumento, sendo que macumba está sendo usado o nome pejorativo. Não posso dizer pejorativo porque eu não me sinto ofendida ao ser chamada de macumbeira. Quando que vai ter macumba lá na sua casa? Macumba vai ter no dia tal, de tal hora começa, porque macumba virou o nome da gira. De algo que, na verdade, é um nome desse instrumento. Isso é macumba, gente. Quando ela me contou isso, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu falei, você tá falando, é isso aqui. Macumba é um instrumento musical, onde começou lá nos primórdios, e aí, através dessa palavra, foi vindo, se originou, e aí... Quer dizer, para se tornar macumbeiro, de fato, teria que ser uma pessoa que toque esse instrumento. Ela mesma não toca. Quem sabe um dia, né? Aprender a tocar. Ela aprenda a tocar, para né? completar o kit macumba que eu carrego com muito orgulho. Tá vendo? É sobre isso, né? Caramba, e as pessoas fazendo tanto julgamento, tanta divisão, porque elas se esquecem do amor, né? Então, aí é isso que eu falo sobre o pejorativo, né? Pejorativo você está tentando me ofender falando... Com uma coisa que é minha verdade? Como é que você me ofende com a minha verdade? Ou sua cristã? Alguém vai vir baixar o verbo comigo? Falar, você é muito cristã, né? Não? Ou sua cristã macumbeira? Então, na verdade, mãe sua, eu tenho orgulho de dizer... Eu mesmo digo, eu não espero que ninguém me... Ou seja, né? Intitule, né? Não, eu mesma. Né? Vai ter macumba próximo domingo, quem quiser. Pode ir ao TU. Porque virou um termo pejorativo para falar sobre a própria gira. E, além disso, também vai ter o quê? A roda de cura nas quartas. No sábado, agora, a gente vai ter projeto social. Perfeito. O TU, ele trabalha... TU, junto com o Jardim Sagrada Família, todos nós de lá do espaço, né? A gente trabalha com projeto social que sai com alimento para pessoas em situações de rua. E é lindo o projeto. Já falei no último episódio, inclusive, sobre isso. Amigos meus da Umbanda que fazem um trabalho tão lindo, que era exatamente sobre isso. Porque enquanto muitos estão julgando, estão criticando, estão falando, ela está lá trabalhando, está lá cozinhando, está lá levando o abrigo, né? Alimentando o pobre, aquele que está nua, está cobrindo, ela está vestindo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O amor de Deus, ele não é só falado. Você precisa de ações, e essa ação social eu vejo que vocês fazem, né? Nunca tive o prazer de estar presente por conta da correria de vida, mas eu estou sempre acompanhando, e eu sei que eles fazem com muito amor, são panelas deste tamanho, de sopão, de tudo, né, Su? Sim. E ajudando tanta gente carente, enquanto muitos, né? Não digo você, que eu creio que você que está assistindo nosso programa é muito espiritualizado, você está entendendo o fio dessa meada, dessa conversa, mas muitos que estariam julgando poderiam estar colaborando. Então, você que está assistindo, cutuca o coleguinha, fala assim, por que você não vai lá e faz um Pix, ajuda com 5 quilos de arroz, né? Doa um alimento, porque em vez de ficar falando e julgando, vamos se ajudar, vamos unir força, né? Vamos fazer com que o amor de Deus, que é tão lindo quando a gente olha para o nosso irmão com igualdade, sem divisão, né? Com mais amor, a gente pode fazer com que essa força cresça, aumente, e a gente possa ajudar mais pessoas nessa situação de risco, né? E tem duas verdades nisso, né?
A primeira é quem realmente cultua alguma força, que seja Deus, Jesus, Orixá, Exu, quem tem uma fé, não tem tempo nem energia para poder criticar a fé alheia. Exatamente. Quem tem tempo, quem tem uma religião, quem tem com que se ocupar, vai se ocupar dentro da sua fé. O objetivo sempre é crescimento, né? Pessoal, espiritual, emocional, seja como for, para que a gente evolua como seres humanos, né? Estamos aqui para isso. Nunca vi nem conheci ninguém que evoluiu apontando. Falando mal dos outros. Apontando. É uma energia criticando. muito densa, então E acreditem, não vai sair do lugar. essa energia muito densa, ela faz mal mais para quem pratica quem faz, do que para quem é a vítima. Exatamente. Né? E a gente, muitas vezes, sendo vítimas, como você colocou, não estamos aqui no lugar de vítima. Pelo contrário, nós estamos nos curando, quebrando esses padrões para dizer que aqui a gente veio falar algo que é a nossa verdade. Então, a gente não tem que temer a nada. Até porque, né? A quem temerei se Deus é conosco, quem será contra nós, né, Su? Sim. Então, sair desse lugar de vitimismo, acho que é uma coisa que todas as pessoas que buscam estar curadas, elas precisam sair deste lugar de vítima, mas ao invés de ser apontados e julgados, a gente pode ressignificar isso com força, né, Su? Sim, esse é porque o objetivo. Todas as vezes que tem um dedo apontado para nós, tem 4 apontados para quem está apontando, não é assim? Sim. E aí, mesmo passando por vários momentos desafiadores, a gente ainda consegue tirar dentro disso tudo uma grande lição para o nosso próprio crescimento. Me fala você, hoje, aquela menina de 46 anos, né? Que você confessou, compartilhou estar vivendo este momento da sua vida com tantos desafios já superados. Como é que você se sente hoje nessa situação? Olha, hoje eu posso dizer que eu estou numa das melhores fases da minha vida, assim, sabe? Onde todos os desafios, eles existem, vão sempre existir. A vida, ela é para isso, né? Para que a gente evolua como ser humano. Então, assim, os desafios, eles vão vir. E o importante é que a gente consiga passar por eles com leveza, né? Então, assim, conseguir reagir sem sofrer, né? Não, às vezes não sem sofrer, porque algumas coisas elas causam dor, mas que você não fique parado nessa dor, né? Que você sinta e amanhã tem o dia seguinte, depois o outro, depois o outro. A vida é movimento, né? Movimento e leveza, né? E eu acredito que esse movimento, ele faz o quê? Uma renovação. Onde o que não faz bem, o que não é bom, não vai ficar, porque o próprio movimento tira. E, às vezes, a gente não está preparado para as coisas que a vida leva, mas também se a gente não abrir esse espaço para que o novo venha... Então, eu não posso dizer que eu não estou preparada para as coisas que a vida leva, porque eu faço uma oração para Exu todo dia. Todo dia. Eu peço para Exu que seja o que for, doa o que doer, que ele me mostre a verdade. Perfeito. Então, eu prefiro que as verdades sejam escrachadas e doloridas, mas que você que tenha doa, mais cure. Mas que você tenha ciência, do que viver naquela peneira, né? A vida inteira, tampando o sol com a peneira, dentro de uma mentira, de uma ilusão, que às vezes não existe. A gente cria, né? Porque o ser humano tem esse dom, né? De criar. Então, eu prefiro Ou do conformismo, né? Não quero sair da minha zona de conforto. Sim, eu prefiro a verdade dolorida, mas que Exu tire as máscaras e mostre, e que eu tiver que ir, vá, o que tiver que ficar, fique. A gente tem o hábito, né, de querer controlar. Controle, exato. Tu estava falando, eu já estava aqui. Controle. Tem que querer controlar, mas, às vezes, deixar o universo, Deus, as energias trabalharem, eles vão fazendo um trabalho muito fantástico. E, quando você vai ver, tudo que foi tinha que ir mesmo, tudo que ficou tinha que ficar mesmo. Deus está te usando, Su.
Tô na melhor fase da vida. Pra falar isso pra tá mim, realmente... ressoou comigo, é isso mesmo. Desde o início do programa, eu vim com essa mentalidade, sem preconceito algum, convidei até pessoas que não é da minha igreja. Eu sou apaixonada pela minha igreja, que eu digo que não é minha, é de todos os meus irmãos, mas porque ali eu me conecto com a palavra, tudo. Mas como eu amo estar com vocês, é uma coisa assim que eu falo, gente, se isso não for amor, e se isso não for Deus fazendo esse movimento que fala, não é? Você não precisa ter um rótulo de falar, por que só isso? Será que eu não posso compreender a fé do meu irmão e achar lindo o trabalho dele, respeitar o trabalho dele, falar, Deus, abençoa ele ali na verdade que ele carrega, e eu vim aqui para o meu, para a minha verdade, me conectar, orar pelo meu irmão, né? Deus, na verdade... a intolerância, o preconceito, ele vem lá de trás e eu vou chegar nesse ponto. Mas Deus, ele não fala assim, como você acabou de citar, né? Deus te usou para que eu... Para falar isso, é para uma falar frase isso, linda, né? né? Deus nunca vai virar para alguém e falar, você é muito, desculpa a expressão, muito preto, muito macumbeiro, muito... Seja verde, ou seja o que for, Muito muito feio, muito bonito, muito alienígena. Ele quer que o amor seja expandido, independente de como esse amor chegue. Sim. Deus não vai separar qual é a boca que vai ser usada para levar o amor. Exatamente. Então, a intolerância ela chega a ser ridícula, porque a pessoa foge do propósito, porque a pessoa fala tanto em nome de Jesus, mas você está fazendo o que Jesus fez? Exatamente. Você está seguindo a trilha que ele seguiu, porque Maria Madalena não foi condenada por Jesus. Exato. O ladrão que estava sendo crucificado com ele também não foi condenado por Jesus. Quem é você, alecrim dourado? Né? Tinha que ser alecrim. Quem é você, alecrim dourado, para que você se sinta capaz de julgar ainda em nome de Jesus? Não, e tem mais, né? As coisas que ele fez. Vamos, já que estamos aqui falando, ele é o meu amor maior, né? A gente respeita o seu, mas ele é o meu. Jesus, para mim, ele não, é o nosso. A gente não pode monopolizar. Né? Jesus é de todos, né? Deus é um só. Sim, mas eu digo pelo seu mentor, né, Lu? Eu falo ele porque ele é o leão da tribo de Judá. Foi ele que apareceu aqui o podcast com esse símbolo para mim, que é uma coisa sagrada. Aí eu falo, gente, mas essa menina doida, tudo é leão para ela, tudo é leão, e ninguém às vezes entende qual é o significado do leão. Até quero entrar nesse ponto sobre os animais de poder. Então, quando ele vem falando sobre a gente se unir, e o que ele fez, ele entrou na casa do cobrador de impostos, enquanto muitos julgavam, o que ele está indo fazer lá? E aí ele via o coração do homem, que ele era baixinho, Zaqueu, e ele não tinha estatura para enxergar onde Jesus estava, e ele estava passando, e tudo que ele queria era ser escolhido por Deus, era ser visto, notado, percebido, e Jesus, no meio de uma multidão tão grande, falou, desce daí que eu vou ir lá ficar na sua casa, e mesmo ele sendo cobrador de impostos, ele talvez pudesse, nossa, eu acho que agora acabou para mim, porque eu estou defraudando alguns, poderia ser uma condenação fatal. Não, ele foi justamente modificar a história daquele homem e dizer, não há julgamento nessa casa, pelo contrário. Ele falou, além de entrar a salvação ali dentro, ele ainda falou, eu desejo livremente, Jesus não impôs isso para Zaqueu, devolver 3 ou 4 vezes mais aquilo que eu defraudei das pessoas que eu tinha. Então, quer dizer, não é só uma conversão, ele quis se retratar num nível que ele queria fazer mais do que o mal que ele tinha causado. Então, assim, se Jesus não entra nessa casa, será que a gente teria essa história para contar hoje? Então, às vezes, é aquilo, né? Quem pratica a sua fé não tem tempo de criticar dos outros, né? E Jesus fez isso, ele não em momento nenhum da história, não tem Jesus apontando, condenando, matando, julgando, né? quebrando imagem da fé alheia. Aonde está que Jesus fez isso? Né? Aonde está que Jesus escorraçou alguém que estava praticando alguma outra fé? Né? Sim. Então, Ainda eu ontem, acredito né, que isso está mais voltado a ego.
do que a estar seguindo o mestre, porque o mestre de vocês não fez isso. Não fez mesmo, ele é o nosso mestre, isso mesmo. Até comentei com a Su no início da gravação, falei, Su, a gente tem uma irmã, né, a Fernanda, também do Mariri, quero agradecer também as meninas, porque através de vocês conheci a Su. Uma linda. E aí a Fernanda, ela compartilhou no Instagram dela um vídeo de um padre, que no Instagram dele também deve ter bastante comentário, postagem, e ali tinha aquelas caixinhas de pergunta, e alguém falou, padre, o que o senhor acha da marcha para Exu? Né? E esse padre, ele foi tão respeitoso e eu acredito assim, iluminado, Pontual, cara, porque né? ele falou assim, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar que, olha, eu fiz a minha caminhada para Maria de Fátima, não sei qual que foi, né, a data festiva, né, da religião dele, que foi linda, teve 2.000 fiéis, a gente teve uma passeada de paz, os evangélicos, os cristãos fazem lá sua marcha para Jesus e tal. E quem vai falar da fé alheia? Quem tem que se preocupar com eles, a fé deles, a marcha é deles, e você vai perguntar para mim o que eu tenho a ver com isso? Né? Cada um na sua fé e tudo. Então, assim, essa mentalidade de respeito é muito legal, porque, né? O que a pessoa também, o coleguinha, foi perguntar pro padre, o que o senhor acha? Que pergunta é essa? O homem está lá fazendo o trabalho dele, né, Sueli? Dentro da fé dele, da religião dele, as pessoas querendo cutucar, colocar a pessoa numa situação difícil até. Para expor, às vezes, numa saia justa, né? Sim. Para prejudicar. Então, mas essa questão da intolerância, ela é uma questão cultural. É uma questão que ela veio da época da colonização, né? O Brasil foi invadido, né, por portugueses que traziam a fé católica deles. Não estou julgando fé nenhuma, tá, gente? Só estou contando a história. A fé católica deles. Esses colonizadores trouxeram escravos africanos e escravizaram também indígenas que já eram brasileiros, que viviam aqui. Descobriram o Brasil, afinal. Sim, descobriram uma terra que já era habitada, né? Uma bênção, né? Um outro podcast. Um outro podcast. E aí eles colonizaram o Brasil e houve a mistura dessas raças, né? Os escravos traziam a cultura africana e os indígenas também já tinham a sua fé, que sempre cultuaram a natureza, né? Os seres da natureza, os seres espirituais da natureza. A natureza tem vida, né? Que a gente vai ficando tão nos meios urbanos que acaba não percebendo, né? A natureza tem vida, inclusive vida espiritual. E aí, quando esses senhores descobriam alguma choupana, algum lugar onde essas pessoas firmavam algo de sua fé, eles mandavam os capangas irem derrubar tudo. E aí começou a derrubar todas eu vou dizer, igrejas, né? Que Sim. seja da cultura indígena ou da cultura africana, tudo era destruído. Tudo era destruído. E essa história também justifica a endemonização de Exu. Sim. Aí, esses... A catranca, lembrei o que é catranca. Carranca. Carranca, desculpa, gente, ignorância. A carranca. Carranca é aquela estátua com os dentes. Esculpida na madeira, com os dentes que assim parece um vampiro, uma coisa meio vampirizada. Um rosto demoníaco mesmo. Isso mesmo, que era para se protegerem contra a maldade alheia dos supostos cristãos. Sim, aí eles invadiam e derrubavam, só que essas pessoas acreditavam muito no demônio, que às vezes a gente vê em algumas fés também, né? A pessoa fala no diabo mais que em Deus, né? Mas ok. Não é a nossa. Eles acreditavam no demônio, em pragas, em destruição, através de alguma maldição. Aí, para proteger os seus locais sagrados, essas pessoas começaram a colocar figuras demoníacas protegendo a porta. Por isso, Exu, guardião da porteira. Sim. Tá. E aí, começaram a colocar... E aí, os capangas vinham para destruir... Tinha medo da... Aí falava... Não, opa, não, porque senão eu vou mexer. Senhor, eu não vou poder mexer nesse, porque ali tem uma maldição. Aí eles acreditavam que se mexesse no demônio...
E aí uma doença na família. O demônio era eles, queriam acabar com tudo, prejudicar a fé do coleguinha, matar os irmãos, aí viu o demônio, aí o demônio corria. Faz sentido? Faz sentido. E aí eles acreditavam que ia ter uma maldição na família, que não ia conseguir prosperar, Nossa, que as pessoas iam adoecer, que os familiares iam morrer por conta dessa maldição. Acreditavam na maldição mais do que na bênção. Acreditavam na maldição mais do que no benzer, no curar, no banho de ervas, na defumação. Acreditavam na maldição com mais força. Então, Exu foi colocado na porteira para proteger desses invasores. E tudo isso que você acabou de descrever nada mais é do que Jesus nasceu. Quem foi lá visitá-lo? Os reis magos. Com o quê? Incenso, mirra. Gente, a gente precisa parar, né, de demonizar o que é santo, o que é sagrado, né? O que tem de errado nisso, né? Eu vivo falando, batendo naquela tecla de Ezequiel 47:16, que fala que a cura viria das plantas e das suas folhas sairia um remédio. Tá na Bíblia. Por que as pessoas, não pode tomar banho, não sei o quê, coisa de macumba. Gente do céu, vai se conectar, tudo é criação do Pai, tudo tem energia sagrada, foi Ele que criou. Você falou, a natureza também tem espíritos. Hoje de manhã, saí da minha casa, fui na esquina, tô lá gravando meus videozinhos, dando meu bom dia. Daqui a pouco, uma borboleta laranja passou na minha cabeça logo de manhã na esquina de casa. Falei, meu Deus, bons presságios. Fui lá, fechei o portão para ir embora, um bem-te-vi, por Deus que tá no céu, no meu telhado. Foi na esquina do telhado. Bem-te-vi! Eu falei, gente, hoje em dia vai ser muito abençoado. Eu tô saindo da minha casa, eu já vi uma borboleta e o bem-te-vi cantou pra mim. Olha aí, em cima da minha casa. Eu falei, gente, eu saí de lá tão feliz. Eu falei, Deus, muito obrigada por esse dia, por essa oportunidade. Porque eu creio, eu já cria ontem, antes de dormir. Mas quando eu acordei e saí de casa por causa dos afazeres, a gente às vezes fica, será que a gente vai dar conta de tudo, né? Aquela ansiedade feminina. Quando eu vi a borboleta aí, o bem-te-vi, parece que, eu tô aqui, filha, já deu certo. Parece que assim, Papai do Céu mandou mesmo esses bichinhos sagrados, tem muito fundamento. E voltando a falar do leão, por que eu toquei no assunto do leão? Leão, enfim, representa Jesus, o Cordeiro Leão. Eu acho maravilhoso. Tem até lá no Jardim Sagrada Família, ontem eu tirei a foto, fiz vídeo, né? Aquele leão lindo. Mas, Su, tira um pouquinho de dúvida para que as pessoas possam entender, porque, na verdade, nada mais são do que arquétipos, né? Seria isso ou eu estou enganada? Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Animais de poder? Sim, porque eu sirvo medicinas da floresta. O Jardim Sagrada Família, ele é universalista. Não é uma casa xamânica. Sim. Não é uma casa que fala... A gente fala um pouco sobre a cultura que a gente, no caminhar, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, né? E aí, algumas coisas a gente pratica porque a gente vê que faz bem, que traz resultados, mas eu não vou falar... como padre, né? Não vou falar sobre uma fé que não é minha, não vou falar sobre uma coisa... Mas você tem algum animal que você se conecta? Sim. Então, Sim. Quiser falar um pouco da sua experiência? Eu tenho um animal de poder, que ele é o que eu visualizo quando eu entro na força da medicina, que é a onça, né? E eu tenho um outro animal de poder que as pessoas visualizam quando estão na força e olham para mim, que é a aranha. Eu lembro desse tema. A aranha que conecta tudo, não é isso? Sim. Que eu achava, aranha, mas não, aracnídeo, veneno. Não, é como se fosse a teia do universo fazendo com que abraçasse todas as egrégoras, né? Você vai sendo aquela pessoa que está ali no meio conectando os mundos. Sim. É isso? É sobre isso? É sobre o tecer também, tecer, sabe? não é? A aranha, eu acho que tem muito... Nossa, é muito legal, né? É um outro ponto de vista, né? Sim. Algumas coisas, conforme a gente vai... isso mudou bastante para mim, depois das consagrações, que foi trazendo o universalismo. Porque até então, eu sempre fui mãe de santo de Umbanda. Umbanda é a cultura que eu conheço. Que eu carrego há muitos anos. Então, assim, o universalismo trouxe que tudo é válido, que tudo que traz amor, né? Claro. Que tudo que traz amor. Menos intolerância. Tudo que traz amor, tudo que traz o bem, tudo que faz bem
é válido. A tua fé é a única certa. Então, lá do outro lado do mundo, onde não existe tua fé, está todo mundo errado. Todo mundo condenado. Então, pera. Não faz sentido. O universo é muito grande para ter uma verdade só e que ela seja sua, né? É sobre isso. Entendeu? Então, assim, dentro da força da ayahuasca, eu já me conectei com outros seres que não são da Umbanda, entendeu? Adorei me conectar com todos eles e cada um traz uma mensagem, um ensinamento, uma cura. Sempre trazendo algo positivo, sabe? E ali também você tem a oportunidade de entender mais. Pera, eu me conectei com tal. Mas quem é tal? O que é isso, né? Vamos estudar, vamos entender. E isso abre a janela, né? Sim. E você consegue enxergar o mundo. Porque do lado de fora da sua janela, onde o egocentrismo está ali, onde achando que a sua verdade é a única e exclusiva, quando você abre, você vê que o mundo é gigante, que nós somos grãos de areia. E que eu estou certa, mas isso não faz você estar errada. De repente, isso não faz conversa, né? No final do ritual, por exemplo, quando cada um compartilha a sua experiência. É tão lindo. E é engraçado que todos se ligam, né? Eu queria filmar. Eu sempre falo isso desde a primeira vez sua. A gente precisa filmar esses relatos, porque cada irmão chega lá com as suas questões, aí consagra as medicinas, se conecta com a sua verdade, e, de repente, no momento da partilha, é o que você acabou de dizer. Parece que vai formando um castelinho e cada um é um tijolinho. Não é? É muito lindo. E tudo se conecta. É o momento mais sagrado. O universo, ele é assim. Todas as coisas se conectam. No final, tudo é um só. Muito lindo. É muito lindo. É maravilhoso. A gente tem mais assuntos para trazer. Eu queria desconstruir mais isso aí. A gente falava um pouco sobre as terapias. A gente também tem um encontro que a gente realiza, não é uma vez por ano, porque quase toda semana acaba acontecendo um movimento sistêmico, mas fizemos um Réveillon maravilhoso no ano passado, no dia 31 de dezembro, e a gente tinha, na verdade, era um sonho, né, da Sueli de estar fechando a casa só com terapeutas. Vamos trazer um pouco desse momento? Esse dia foi um dia muito especial para mim, né? Porque eu tinha essa proposta de compartilhar terapias. Você faz reiki, eu faço massoterapia. A gente vai consagrar as medicinas e você aplica o reiki, divide em todo mundo. Eu divido a massoterapia, o outro vai dividir a dança-terapia. E, enfim, a gente vai compartilhando terapias. Isso trouxe uma outra energia e percepção para a minha casa, sabe? Porque, a partir dali, entrou o Alan Max, que compartilha a dança-terapia na maioria dos rituais que a gente faz hoje, né? Então, o cacau. Tem o cacau. Quando tem reikianos que querem compartilhar a terapia também. Ontem a gente teve o tarô das meninas, né? Concluíram o curso de baralho cigano, se formaram agora, e ontem foi a entrega dos certificados e elas compartilharam o aprendizado dela entre os irmãos, e isso sempre é muito rico, né? Fala um pouco sobre esse oráculo. O tarô, baralho cigano, nossa, tanta coisa para caber em palavras, mas o baralho cigano... Para quem não conhece, as pessoas jogar carta tira sorte. Não é. É uma orientação, é isso? É um jogo de direcionamento. A pessoa vai perguntando, você vai dando direção, né? E dá direcionamento, porque ele tira o véu, né, do rosto da gente. Às vezes, aquilo que a gente está achando que pode ser por um lado, a gente precisa saber realmente. A oração que eu faço para Exu todo dia, né? Tira o véu e mostra a verdade. E o tarô, ele é um trabalho assim, onde dá direcionamento e mostra as possibilidades. Eu costumo dizer que tem futuro escrito a lápis e futuro escrito a caneta, porque o nosso livre-arbítrio, ele sempre vai ser respeitado para que as coisas fluam. Tem tendências positivas para esse lado, mas se você não levantar da poltrona, não vai haver tendências positivas para esse lado. Então, é importante, porque falando que tem tendências positivas para esse lado, te motiva.
a levantar da poltrona e seguir, né, em busca das coisas positivas, né? Ou realmente esquivar ou fugir, ou assim, sair do caminho mais perigoso, né? Exato. É um jogo de direcionamento. Você falou agora sobre o caminho mais perigoso e eu até lembrei do relato do nosso irmãozinho Alan, né? Não sei se ele me permite falar, mas essa parte do tarô que foi ele teve um sentimento, né, com a conexão da espiritualidade dele, que o paizinho dele pudesse ali sofrer um acidente de carro. O que ele fez foi consultar o que ele conhece, a ferramenta que ele trabalha, né? Sim. E que ele estuda há anos com isso. Então, uma pessoa, quando ela tem aptidão ou ela já tem o hábito, né? Ela tem habilidade na ferramenta, ela pode realmente usar até para si próprio, de ir lá fazer uma consulta para saber se aquilo é coisa da cabeça dela. Eu acredito que naquele insight foi isso que aconteceu com ele, né? Sim. Então, ele foi perguntar, porque ele queria algo palpável. E a palavra, a resposta, aquilo que ele precisava de direcionamento estava ali, no oráculo. Quando ele falou que leu e viu e realmente compartilhou, né, com aquele sentimento que ele já havia sentido, mas ele precisava de como se fosse uma prova, né? Sim. Foi quando ele avisou o próprio pai que foi quase vítima de um acidente. Por conta dessa conexão dele espiritual, com mais a soma daquilo que ele, conhecedor, né, dessa técnica, ele foi lá pesquisar, fazer uma consulta e falou que sim, é isso mesmo que você está sentindo. Seu pai pode vir a sofrer um acidente e vir a óbito. Ele conseguiu salvar a vida do pai dele. Ele conectou com o pai, disse que era para tomar cuidado com um acidente de carro. Foi muito pontual a espiritualidade dele. Então, assim, o que dizer sobre isso? Né? Não tem como você julgar o alheio e a experiência completamente única, pessoal e transferível. Ele viveu, ele viu, ele de fato depois ficou sabendo uma resposta, né, que o pai dele, o pai de dele fato, chegou a sair, quase sofreu um acidente e aquilo livrou o pai dele da morte. Então, assim, ele compartilhou essa história. Um dia ele vai vir aqui contar pessoalmente para nós, mas assim, o como pode ser também uma ferramenta usada para o bem. Sobre isso. Também não. Ela também única e mais uma, né, usada ferramenta para o bem, porque ela é de direcionamento e que ela para vai quem te não auxiliar entende, acha que tudo, né, é do mal, né? E de repente é uma maneira a mais da gente poder se encontrar no caminho, né? Tudo, eu até costumo falar nas reuniões, tudo é terapia, né? Até quando a gente pega o Maracá da Fala para dividir experiências, é terapia, está trabalhando em você o poder da fala, né? O como você vai usar, o que você vai escolher para dividir naquele momento, né? Está trabalhando em você o poder da fala, está trabalhando no coleguinha a empatia, está trabalhando no coleguinha o poder de saber ouvir, né? Saber esperar, saber compreender, saber não julgar. Então, tudo é terapia, desde o Maracá da Fala, desde a defumação, desde o tarô. Na verdade, o que eu entendo sobre religião é isso. Você vai se afinizar, não existe a certa ou a errada. Você vai se afinizar com aquilo que mais condiz com a sua verdade, com aquilo que você acredita, aquilo que combina mais contigo. Com não sei quantas pessoas existentes no mundo, só uma vai ser correta. Não, e você fala agora sobre defumação, Su, é muito legal, né? A gente vai conversando, meu Deus, a gente pega a nave e vai embora. Tá, e como para mim é muito importante trazer essa consciência, porque eu, desde muito nova, muito cedo, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. E as pessoas, às vezes, não entendem que tem coisas escritas na Bíblia que ela está trazendo assim, olha, está solto, mas está na Bíblia. Por exemplo, a defumação. Né? Você pode me falar a respeito do processo em si hoje, que a gente não costuma ouvir por aí, né? Quem é que fala de defumação aí, né? A pessoa está falando de futebol, quem está falando, né? Mas, quando a gente fala do Santo dos Santos, as pessoas que entravam lá dentro do santuário eram pessoas escolhidas, né? Só podia ser, tem o sacerdote, o sumo sacerdote, e aquele que teria
a autoridade espiritual para acender o incenso, né, para lá dentro do santuário, era uma pessoa escolhida por Deus, né? Não poderia ser qualquer pessoa, não poderia estar de qualquer forma fazendo um trabalho, né, sem essa consciência de que se você não tiver bem, né, com a sua vida particular, pessoal, seu caminho, sua casa, sua família, você poderia entrar no Santo dos Santos, acender o incenso e morrer consumido lá dentro, porque era um lugar muito sagrado, né? Então, se falando, tem a defumação, já me vem o Santo dos Santos, quer dizer, era algo que fazia-se para Deus, Já dentro do era templo, uma daquele... ritualística usada, Entende? né? Me fala um pouco sobre o que é defumação, afinal. A defumação ela é a cura através das plantas, né? Aí existe a cura através das plantas, através de um chá que você vai tomar, a cura através das plantas, através de um banho, a cura através das plantas, através da defumação, que é a erva queimada na brasa, vai sair aquela fumaça e aquele cheiro perfumado. Limpa a alma, limpa o corpo, limpa o espírito, limpa o campo emocional. Limpa lugares. Sim. A defumação, na verdade, eu entendia que era para ser usado só para ambientes. Eu estava enganada. Não, não. A gente usa, né, dentro da cultura indígena, tem o cepá, que é uma defumação que ela é passada para limpar o campo espiritual de cada um. E dentro da ritualística da Umbanda também tem a defumação que é passada antes de começar os trabalhos. No ambiente. No ambiente, em cada uma das pessoas. Para preparar, no caso, Sim. né, Não adianta eu limpar esse ambiente e sentar aqui estando suja. Sim. Então, a gente limpa o todo, as pessoas e o ambiente, através da defumação. Eu acho muito lindo, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com cacau, né, que senti chamada de começar a produzir, num dado momento eu fiquei meio desesperada, né, porque o cacau, como ele expande o chakra cardíaco, existem pessoas que às vezes estão muito na bad, muito magoadas, muito tristes. Então, ao tomar o cacau, você vai trabalhar essa dor também, mas ela pode ser potencializada. E eu fiquei com muito medo. Falei, pelo amor de Deus, a gente vai servir cacau para 40 pessoas. Imagina todo mundo depressivo lá dentro. Eu falei, mano, primeira coisa, você não está sozinha. Não vou esquecer essa frase. E segundo, tudo aqui é diferente, né? A gente está num espaço onde o lugar já é trabalhado, a gente está já na nossa egrégora de luz e a gente começou a vibrar muito alto, feliz de estar realizando a cerimônia, feliz de estar recebendo nossos irmãos. E aí, o que aconteceu? Só alegria, tomaram cacau e dançaram, e a gente saiu de lá tão feliz, tão leve, todo mundo compartilhando suas experiências, também através da medicina do cacau, dizendo que nunca tinha tomado, a maioria era a primeira vez, né, Su? E aí o que me trouxe essa leveza? Saber o lugar e as pessoas que estavam na frente desse trabalho, porque é diferente, né? Quando você confia, não, ela me trouxe paz, ela me trouxe leveza. Eu falei, ainda que tivesse uma grande responsabilidade, né, nas questões de reação, porque cada um vai ter a sua, porque cada um está no seu momento, e isso pode acontecer com qualquer tipo de medicina, né, Su? Sim, eu quero pegar um gancho, né, que por favor. A gente está no tema da intolerância religiosa, né, e a gente está falando sobre o julgar o alheio. Mas o julgamento ele não é positivo em momento algum. Acredite, a pessoa que ela se coloca no lugar de julgador não é uma pessoa que está bem. Não é uma pessoa que está bem. Porque, aí voltando a falar de terapias, né? De todas as terapias, mas eu vou frisar o Maracá da Fala e a dança-terapia. E a gente entende que para se curar, precisa se permitir. Se permitir sentir, se permitir viver, se permitir se movimentar, soltar, acreditar, ser, estar. Presente. Entendeu? Estar presente. Então, assim, o julgamento, ele começa a te ferir. O auto-julgamento, ele começa primeiro antes de você começar a julgar os outros. É verdade. Então, eu estou tentando compartilhar isso para que as pessoas entendam e identifiquem que o auto-julgamento ele também adoece.
E ele adoece com você, começando com coisas que são imperceptíveis. Não me permitir dançar, não me permitir sorrir, não me permitir ser. E aí, quando você vai ver, você está numa vivência terrena sem felicidade, sem luz, sem brilho, sem vida, porque vai secando, né? Apagando. E o mais triste de tudo isso é que ninguém te apagou. Foi você que apagou sozinho, preocupado com a opinião alheia. Isso é péssimo, gente, porque, olha, acreditem, vão falar de você de todo jeito. Gente, voltando a falar de Jesus, a mãe de santo que veio falar de Jesus. Glória, aleluia! Jesus foi crucificado pela opinião alheia. Então, a opinião alheia ela sempre ele, né? vai condenar. Então, assim, nada vale a pena você deixar de ser você. Você deixar de estar presente no hoje, porque a moça vai achar de mim. Ai, eu não vou gravar o podcast. O que os cristãos vão pensar? Ai, eu não vou ir sentar com a irmã, porque... meu Deus do céu, então, né? assim, aquilo que a gente está sentindo para o hoje, é aquilo que a gente está fazendo, são oportunidades. Dá o amor, propagar o que é bom, sempre é positivo. O amor, as curas. E independente do que as pessoas acham, porque se eu estiver dentro de casa depressiva e chorando, vão falar mal de mim. Se eu estivesse trancada no meu quarto essa hora. Se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa. Ou se eu não estivesse fazendo nada, que é o que o inimigo mais quer. Eu falo inimigo da nossa mente, da nossa alma, o nosso inimigo que é nós mesmos, muitas vezes, nos paralisar, né? Então, aí esse auto-julgamento, ele é uma coisa que paralisa. E paralisar é deixar de viver. E de realizar o que a gente veio realizar aqui. Porque se é um chamado, para mim é um chamado meu. Eu preciso vir falar assim. Aqui é a minha casinha, o meu lugar de amor, de acolhimento, onde eu quero trazer diversidade, onde eu quero dizer que tudo é possível, aquele que crê. Eu tenho, assim, visto que hoje é um dia de realização. Poder falar com uma irmã da Umbanda, minha amiga, que ela é maravilhosa, que ela faz um trabalho incrível, que ela ajuda pessoas. Quantas pessoas chegaram lá depressivas, falando em suicídio, e a mãe sua ajudou? Quantas pessoas que mudou de vida e hoje estão bem, estão prosperando. Tem tantos testemunhos, tantos quantos os da igreja. Inclusive o meu mesmo. Entende? Então, é muito assim, caramba, tem pessoas por aí morrendo, se suicidando, Quantos casos de suicídio, por exemplo, no meio cristão? Quanta coisa que eu tenho visto que só Deus na causa, então não tem como a gente dividir se a gente realmente não ter essa consciência de que o amor é para todos mesmo, né? Não é uma panelinha, não são os seletivos, eu falo preferidinhos de papai. Papai não faz isso, papai deu Jesus para morrer, cara, é o filho dele, perfeito, cordeiro. E eu lembrei de algo que eu vi hoje de manhã, da Marinava Calegari. Cara, esse vídeo, tu falando agora, explodiu na minha mente. O auto-julgamento. Ela falava assim, por que você fica sempre falando, ai, porque eu tenho um monte de defeitos. Ai, eu sou cheia de defeitos. Você não é cheio de defeito porque Deus não faz nada com defeito. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Quem fica falando que você tem defeito é você. Ela fala, eu sou perfeita, eu não tenho defeito. Eu estou, claro, me terapiando, me melhorando, tentando ajustar as minhas questões. Mas se você, com a sua própria boca, confessa, você é filho de Deus, imagem e semelhança do Pai. Ai, eu sou cheio de defeito. Entende? Não tem sentido. Se tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, por que você é cheio de defeito? Deus não te fez cheio de defeito, acorda. O ser humano, ele tem tendência a olhar o negativo com mais força. Tendência depressiva. E é engraçado que... lembra que eu comentei no começo que meu Exu, ele trabalhava com pessoas depressivas e ansiosas, e que, com isso, ele começou a me curar através desse trabalho. Curados para curar. E uma dessas falas que ele tinha era colocar a pessoa em responsabilidade, lição de casa, né? De olhar no espelho todos os dias
e ver uma qualidade. Ah, eu não gosto do meu cabelo. Nossa, mas o meu olhar é tão bonito. Ah, eu não gosto da minha barriga. Nossa, mas o meu rosto é lindo. Ah, então, assim, aquilo que você não gosta, você não precisa comentar. Mas sempre falar, o seu rosto é lindo, o seu cabelo é lindo, ou seja, aquilo que você encontrar. Porque todos os seres humanos vão ter a parte que não gosta muito e vão ter a parte que gosta muito. E Só pode que as se pessoas... melhorar também, né? Falar, ai, não gosto dessa parte, mas o que eu estou fazendo para mudar, para que eu possa gostar, né? Então, e aí as pessoas tendem a olhar no espelho e falar, que cabelo horrível. E isso faz você conseguir enxergar, ao olhar no espelho, só o cabelo. E todo o resto. E o sorriso, e a alegria, e a vida, e tudo, todo o resto, né? Então, com isso, ele faz a gente valorizar aquilo que é positivo, né? E o ser humano, ele tende a fazer isso. Ah, meu sonho é comprar uma TV. Pum, comprei a TV. Plá, TV na sala de casa. Comercial, passou uma moto. Ai, meu sonho é ter uma moto. Pronto, você já nem agradeceu pela TV que você acabou de conquistar, entendeu? Então, assim, agradecer pelo que nós somos, pelo que nós temos, pelo que nós vivemos, por tudo, né? A vida, ela se torna muito uma batalha, uma corrida contra o tempo para conquistas e conquistas e conquistas. E aí acaba a maioria que a gente nem vai levar, né? A gente não vai levar nada, não, né? mas a conquista que eu falo... Não, mas a conquista que eu falo, às vezes, pode ser um momento, uma viagem. Um exemplo assim, o que a gente vai levar? Memórias, união da gente, né, dos seres. A gente... É mais sobre o que a gente vai deixar, na verdade, né? O amor, o tempo, mas né? levar nada físico. E as pessoas correm muito atrás do que é físico. Palpável, né? Como e acaba perdendo a oportunidade de ser e estar, né? Às vezes tomar uma água, um café, um chá, um bolinho e tá nesse papo gostoso, a gente conversando, abrindo o coração, né, compartilhando tanta coisa linda, às vezes não tem preço, né? É uma coisa que, enfim, eu tô ficando assim com aquele... Ai, gente, vocês gostaram? Eu tô apaixonada por esse momento. Antes que eu esqueça, eu quero agradecer ao seu Davi, proprietário da Requinte Móveis Planejados, que hoje nos apoiou, e eu fiquei muito feliz com esse nosso leão dourado maravilhoso, que tá vindo decorar aqui nosso ambiente, né, nossa salinha. E eu queria pedir, né, para a Su, eu sei que independente, ainda faltam uns minutinhos, a gente pode ainda extrair algo mais desses minutinhos, mas uma coisa que eu aprendi com ela, que eu nunca tinha ouvido antes, e que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, uau! Falei, gente, que lindo isso, né? Mas eu nem de perto e nem de longe eu imaginava que aquilo era decorado, porque ela faz de uma forma tão natural que eu achei que ela só foi deixando fluir, né? E aí, muitas das vezes, a gente, né, faz as orações de início, de encerramento, ora um Pai Nosso, né, uma Ave Maria, e essa oração que ela carrega assim, no Jardim Sagrada Família, que eu nunca tinha escutado e que eu acho tão linda. Até hoje eu não consegui decorar, já busquei na internet, já li, já fiz essa oração na minha particularidade, porque ela carrega uma coisa assim, bem da união de todos os seres mesmos. E eu pedi isso... Será que você consegue fazer essa oração para nós hoje, né? No encerramento, não sei quantos minutinhos ainda nos restam, mas eu queria pedir para que ela fizesse essa oração. Ela quiser falar um pouco a respeito, tem um nome, né? É prece de Cáritas. Vou até segurar minha macumba então, para fazer a prece de Cáritas. Então, segura a sua macumba e vamos orar para a gente finalizar. A prece de Cáritas, eu aprendi ela... A Umbanda já tem o costume, né, de praticar a prece de Cáritas, mas a minha mãe era católica. E ela fazia a prece de Cáritas, e ela contava histórias da prece de Cáritas ter livrado ela até de assalto, do bandido ter assaltado todo mundo do local que ela estava e não ter visto ela. Acredito, a fé, né? E aí junta, né, a tradição familiar com a tradição da Umbanda, que é uma força que eu carrego, e eu trouxe a prece de Cáritas para a minha vida e para a vida de todos que estão próximos, né? Então, vamos lá. Oremos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade.
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade de Deus. Dai ao viajador a estrela da guia, dai ao aflito a consolação, dai ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas se secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, Senhor. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Deus. Dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa divina e santa imagem. Que Deus, todos os santos e anjos, todos os guias e orixás nos abençoe e nos cubram com seu manto sagrado, que assim seja. Amém. Que lindo, gente. É forte, né? É linda. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham alcançado a dimensão do que foi esse podcast para mim, principalmente para nós. Mas, nossa, que alegria. Eu quero trazer essa consciência mais vezes. E aqui você está em casa. Gratidão. Tá bom? Porque gratidão pelo convite. Aqui gratidão também, por me receber uma sagrada família. Sim, sim. Obrigada por ter Gratidão, aceitado, tá bom, meu amor? Você enriqueceu muito, viu? Tudo o que eu sempre quis trazer ao mundo é a nossa voz, né? A voz do amor, a voz da serenidade, da paz, né? De ajudar o nosso próximo, de não olhar, né? As diferenças. Muito obrigada, Sô. Gratidão, Ana. Deus te abençoe muito. E que a gente continue aí pelos trabalhos. Arro. Que assim seja. Uhul! Uhul! Que lindo!